Então, primeiramente, uma boa noite novamente a todos e a todas aí que vão acompanhar a nossa... Deu uma mensagem aqui que a internet está mais ou menos, mas aí a gente vai seguindo qualquer coisa, vocês me falam, tá? A gente dá continuidade ao nosso plano de aprendizagem da disciplina de treinamento desportivo. Hoje, dia 18 de maio, uma segunda-feira, e a gente vai abordar questões relacionadas à nossa revisão para a nossa segunda avaliação nessa disciplina. Espero que tenham todos feito uma boa avaliação da disciplina anterior aí. E eu vou iniciar a aula de hoje abordando assunto relacionado às questões que foram passadas a vocês e a questão do tipo de fibra muscular que é predominante e determinante em cada um dos esportes. Então vamos lá. De vocês que estão acompanhando a aula, uma pergunta para vocês, tá? O futebol, ele é um esporte que os atletas, eles precisam de fibras do tipo 1, lentas, ou fibras do tipo 2, rápidas? 1 ou 2, futebol. O atleta. Bora lá, me ajuda aí. Ok, o Rafael tipo 1, Maria tipo 1, Igor tipo 1, Gil tipo 1. Então vamos lá, deixa eu só tentar abordar esse assunto, que eu acredito que tenha ficado uma lacuna aí de dúvida para vocês em relação a esse assunto. E existem duas coisas relacionadas a isso. Vamos lá. Aí eu estou falando do caso do futebol, mas a gente poderia também falar do basquete, do handebol, do futsal, do vôlei. Se a gente for considerar o esporte em si, tá? A gente vai perceber que esses esportes, eles demoram um tempo a partida deles. Não só a partida, mas o treinamento em si também. Então a gente tem duas vertentes. O que é predominante? O que é predominante naquele esporte e o que é determinante naquele esporte. E o que é determinante? Então, se a gente for falar em predominância, a gente preconiza que a predominância nesses esportes são esportes de características aeróbias. Por quê isso? Porque o tempo jogado, ele é um tempo muito longo. Consequentemente, os atletas vão precisar de fibras do tipo 1, tá? Até aí, ok o raciocínio? Sim, todos? Sim ou não? Beleza, continuem no raciocínio comigo. Porém, nesses esportes, o que determina são ações que acontecem em curtos períodos de tempo. Tanto no basquete, tanto no vôlei, quanto no futebol, quanto no futsal. Geralmente esportes coletivos. Ou seja, o que determina naquele esporte são ações rápidas. Tá? Então, visto isso, lembra do que é predominante e o que é determinante? Visto isso, é mais importante o atleta de futebol ter características de fibras do tipo 2, tá? De velocidade.
Por quê? Porque ele vai adaptar essas fibras do tipo 2 ou construir outras fibras direcionado para o sistema oxidativo, que seriam fibras do tipo 1, para que ele consiga ter resistência e continuar jogando o jogo inteiro. Porém, ele tem necessidade, ele precisa de ter fibras do tipo 2. Por quê? Porque as ações determinantes nesses esportes coletivos, elas são ações rápidas. E se esse atleta não tiver no seu biotipo genético, tá, no seu gene ou com o treinamento, fibras do tipo 2, não falando na sua grande maioria, mas com grande proporção na musculatura dele, ele não vai ter sucesso nesse esporte. Então, assim, o atleta de futebol, se a gente for fazer uma biópsia muscular nele, é mais interessante ele ter fibras do tipo 2 do que fibras do tipo 1, tá? Que fique claro isso para vocês. Por quê? Porque o que determina nesse esporte são as fibras do tipo 2. Não só no futebol, mas basquete, vôlei, handball, geralmente esportes coletivos. Herbert, mas ele tem que conseguir jogar o tempo inteiro. Por isso é importante ele também ter fibras do tipo 1. Sim. Necessariamente sim. Mas se eu fizer uma biópsia muscular nesse atleta, quando ele estiver lá na base, eu perceber nessa biópsia que a grande maioria das fibras dele é do tipo 1, possivelmente esse clube vai descartar esse atleta. Por quê? Porque ele é um atleta com características oxidativas de resistência e possivelmente ele não vai ter uma boa explosão, uma boa velocidade, o que determina dentro desse esporte, não só o futebol, mas outros esportes nesse sentido. E aí vem também aquela relação em relação à natação, que também muitos colocaram, tá? Geralmente as provas de natação, mesmo que elas durem um período de tempo um pouco maior aí do que 3 minutos, 4 minutos, dependendo da prova, tá? Os atletas de natação, geralmente fibras do tipo 2 também. Por quê? Porque o que determina nesse esporte realmente é a força explosiva, tá? Então, Herbert, mas esse atleta ele tem que ter resistência para terminar a prova. Sim, mas isso ele vai treinar. Então, a determinância das fibras tem que ser fibras do tipo 2, para ele conseguir completar essa prova, tá? Todo mundo entendeu isso? Se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade de mandar, tá? Eu acho que meu vídeo não deve estar aparecendo para vocês pelo que está falando aqui. Mas se tiver dúvida, pode mandar. Vocês conseguem me escutar? Beleza. Tá, beleza. Então vai escutando. Deixa eu vou sair da sala e vou entrar de novo para ver se melhorou a internet, beleza? E aí vocês me falam. Podem, às vezes, ficar aí, eu só vou entrar e vou sair rapidinho.
Acredito que agora meu vídeo esteja aí, né? Vê aí e me dê um feedback, por gentileza. Tá. Se sair de novo, vocês me avisam, por favor. Em relação à explicação, então... deixa eu voltar a gravar, só um minutinho. Beleza, voltou a gravação. Então, em relação à explicação, deu para compreender o que foi passado. Uma coisa é o que é predominante, ou seja, o tempo de atividade como um todo. E outra coisa é o que determina naquele esporte. E o que determina é um fator muito importante na hora da gente definir e escolher o nosso atleta. Tá legal? Ok? Podemos seguir? Podemos seguir, sim ou não? Mandem aí, se ficou alguma dúvida, pode mandar de novo. Sim, sim. Por exemplo, muito legal aí a abordagem do Gil, tá? Vamos supor, um atleta não necessariamente a lesão é ocasionada só por conta disso, né? Porque a lesão ela é multifatorial. Ela pode ser por desgaste, ela pode ser por falta de descanso, ela pode ser também pela musculatura não estar equilibrada, enfim. Mas um dos fatores é inclusive esse. Realmente, às vezes o atleta ele tem uma característica de fibra muscular e o treinamento vai exigindo dele cargas de outro tipo de fibra. Aí geneticamente ele não está preparado para esse aporte de treinamento. E aí pode ser que ele tenha lesões repetitivas, seja lesão por estiramento, seja lesão realmente que afete a musculatura desse atleta. Muito bacana essa pergunta, Gil. Deixa eu só apagar lá o quadro e a gente dá continuidade. E se ficar mais alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? A gente vai seguindo. Lembrem de esquecer um pouco o que foi passado na aula passada em relação à periodização, né? Essa parte da periodização em relação ao que a gente entrou, né? De microciclos, de seleção de treinamento, só vai cair na prova final de vocês. Então, o que a gente vai abordar hoje não tem relação à aula passada e sim ao que foi passado depois da AVU. Então, vamos lá. A gente viu nessa parte da disciplina a capacidade de flexibilidade, capacidade de velocidade, capacidade de coordenação, organização do treinamento técnico e tático, lembrando, né, que a gente não tem só aspectos físicos dentro da periodização, a gente também tem aspectos técnicos, aspectos táticos e psicológicos. No caso da AV2, a gente abordou, na verdade, aspectos técnicos e táticos, para a AV1 foi aspectos psicológicos, além dessas capacidades físicas aqui. E métodos da preparação esportiva e evolução do treinamento esportivo, que são aí as periodizações que foram colocadas para vocês ao longo da história. Então, as formas de manifestação da flexibilidade. Como que a gente pode manifestar a flexibilidade? A gente pode manifestar em duas formas, né? A gente pode manifestar de forma estática, né? Eu estou aqui com vocês e eu falo assim, eu quero que você faça um trabalho aí de flexibilidade lá de posteriores de coxa, semitendinoso, semimembranoso, bistural e também de coluna vertebral, né? Dos paravertebrais. Aí eu vou tentar encostar lá nos meus pés e fazer realmente uma força para que realmente esses músculos sejam estirados. Lembrando que a flexibilidade vai além do alongamento, né? E aí eu seguro
nessa posição e mantenho nessa posição. Flexibilidade estática, eu estou mantendo o músculo naquele grau de estiramento. Flexibilidade dinâmica, vamos colocar o seguinte, eu estou aqui e falo assim, eu quero fazer uma atividade de flexibilidade para os músculos peitorais. E vou fazendo esse movimento aqui. Tá? Então, flexibilidade dinâmica e flexibilidade estática. O músculo ele fica numa determinada amplitude e estaticamente, o outro ele faz o movimento e eu vou trabalhando a flexibilidade. Além dessas duas manifestações de flexibilidade, tanto estática quanto dinâmica, eu também tenho a forma ativa, onde eu vou tentar chegar no ponto onde eu quero chegar para trabalhar a flexibilidade dos membros que eu quero trabalhar, dos músculos que eu quero trabalhar, ou uma outra pessoa ou um implemento vai contribuir comigo para eu poder treinar essa flexibilidade. Uma pessoa me empurrando, ou eu seguro um elástico e puxo o elástico, né, tem a força externa, lembrando, um não tem a força externa e o outro tem a força externa como determinante da flexibilidade. E aborda a questão, lembrando que a flexibilidade ela vai além do alongamento, tá? Depois vocês olhem lá na tabela, lá, isso é importante também, a questão da característica da flexibilidade e das características do alongamento, tanto para prescrição de exercício como período do treinamento para poder prescrever uma e prescrever outra, tá? Aí tem a questão da flexibilidade ativa e a flexibilidade passiva. Tá? A gente consegue na flexibilidade passiva atingir uma amplitude de movimento bem maior do que na flexibilidade ativa. A gente também viu a questão da liberação miofascial como importância para trabalhar essa flexibilidade, como importância para ganhar amplitude de movimento, tá? É uma técnica que é utilizada, assim como existem outras técnicas de massagem para poder melhorar essa amplitude de movimento. Foi abordado também aí alguns aparelhos que são utilizados, a massagem corporal, e a gente entrou na capacidade de flexibilidade. Capacidade de flexibilidade, a gente tem algumas situações que se dividem para a gente poder, desde o início do estímulo até o final da capacidade da velocidade. Então a gente tem primeiro lá na tensão, né, a parte antes do estímulo, depois a gente tem aqui o estímulo, que geralmente ele pode ser sonoro, ele pode ser auditivo, ele pode ser tátil. Depois desse estímulo, esse estímulo foi para a parte cognitiva e pré-motora, depois ele vai uma resposta motora, isso tudo o que é denominado tempo de reação, e depois a gente começa a realizar o movimento. E aqui a gente inicia o movimento corporal, né, e chega ou na linha de chegada, no caso de uma prova de atletismo, ou no ponto onde eu tenho o meu objetivo. Lembra que a gente tem a fase de tempo de reação, que está direcionada ao pré-motor e o tempo de reação motor, e depois a fase do movimento. Tá? Isso tudo é relacionado à capacidade de velocidade, que pode ser definida com a capacidade de conseguir sobre uma base de processos cognitivos, tá? Por isso a gente tem a parte cognitiva, e quando a gente pensa em velocidade, a gente pensa em atividades neuromotoras, já que a gente tem ativação cerebral para poder conduzir o movimento, e a vontade máxima da funcionalidade do sistema neuromuscular, tá? Uma velocidade máxima de reação de movimento em determinadas condições previamente estabelecidas. Ou seja,
tem um sinal e eu tenho que fazer, depois do sinal, determinada ação com muita rapidez. Ok? Possibilita realizar a ação no menor tempo possível, na característica da velocidade. Apresenta-se de duas maneiras, como foi falado anteriormente, né? A velocidade de reação, observada entre o estímulo e a resposta correspondente, e a velocidade de movimento, expressa pela rapidez de execução de uma contração muscular. Primeiro eu tenho a reação e depois eu tenho o movimento para chegar no ponto onde eu quero, tá? Aí uma coisa também que foi abordada, que eu lembro que na época que vocês fizeram essa atividade, ficou algumas dúvidas em relação à questão de como treinar a velocidade, tá? Lembrando que para eu treinar a velocidade, o meu tempo de recuperação para o próximo estímulo dessa capacidade, ele tem que ser completo. Se ele não for completo, eu não consigo treinar essa capacidade de maneira eficaz, tá? Por isso, geralmente, os tempos de estímulo, eles são bem curtos e os tempos de recuperação entre um estímulo e outro, eles são mais longos em relação ao tempo de estímulo. Até aí tá ok? Tá dando para entender essa recapitulação? Ok? Tem alguma dúvida em relação ao que foi falado até aqui? Ok? Se tiver alguma dúvida em alguma dessas coisas, podem mandar aí e a gente já trabalha esse feedback agora na hora. Ok? Então vamos lá. A gente falou também sobre a questão da coordenação, tá? Que também é uma capacidade que está envolvida não só nos esportes coletivos, mas também nos esportes individuais, no esporte em si, né? Já que o atleta ele precisa de ter uma boa capacidade coordenativa para ter uma boa técnica naquele esporte, então é uma capacidade que deve ser treinada principalmente nos anos iniciais aí do esporte, tá? A capacidade física representada pela capacidade de dirigir os movimentos de acordo com a solução de tarefas motores. Lembra, solucionar problemas motores, solucionar tarefas motores. Eu tenho que chegar em determinado ponto, tocar com minha perna esquerda em esse determinado ponto, dirigir a outro ponto e tocar com minha perna direita. São atividades que podem, utilizadas para trabalhar a coordenação. Escadas de coordenação, que além de trabalhar a coordenação, também são direcionadas para a agilidade de determinados atletas. Também foi passado pelos vídeos que vocês mandaram aí. Funcionamento harmonioso das partes para resultados eficazes, lembrando palavra harmonioso, lembrando palavra soluções de tarefas motoras, capacidade do corpo de realizar movimentos suaves, que está diretamente relacionado aos movimentos harmoniosos, né? Funcionalidade harmoniosa e eficiente. Não adianta nada eu ter um movimento harmonioso se esse movimento ele não é eficiente. Se eu tenho um movimento harmonioso, que eu levanto demais o meu joelho, isso é prejudicial na minha velocidade. Então é melhor eu levantar um pouco menos o meu joelho para eu poder ter mais velocidade do que eu levantar muito, ter um movimento harmonioso e não conseguir chegar na frente das pessoas. Tem que ser eficiente também. Uma boa coordenação requer que o atleta combine vários movimentos, tá? Isso vai depender muito de cada um dos esportes envolvidos, e um único movimento que seja fluido e atinja o objetivo pretendido por esse atleta. Capacidade de realizar movimentos de forma ótima, de modo ótimo, com o máximo de eficácia e economia de esforço, economia de energia. Então a gente pensa em eficácia, pensa em movimentos harmoniosos e pensa em economizar energia. Tá? Mente e corpo, lembrando
essas atividades de coordenação, atividade de velocidade, que envolvem o movimento corporal, eles são acionados pela parte cognitiva, por isso que a gente fala neuromuscular, e depois que são acionados aí através das terminações nervosas, o movimento corporal. Participam a combinação motora que tornará possível a realização de uma série de movimentos com o máximo de eficiência e economia, ou seja, economizar energia em seus movimentos. Eficiência de movimento, como foi falado. A gente também abordou a questão técnica e tática, então, lembra? A gente falou de velocidade, a gente falou de coordenação, tá? E a gente falou de flexibilidade. São as 3 capacidades que caem nessa próxima avaliação da quarta-feira. E a gente entra na parte técnico-tática. Everett, lembra lá, não esquece isso não, faz tempo que você tem aula comigo. Tudo que você passou aqui vai cair na avaliação, não necessariamente só isso que eu passei aqui. Aqui talvez sejam informações importantes, mas no material de vocês que está disponibilizado lá na plataforma, também tem materiais importantes que são direcionados para avaliação, tá? Aí a gente fala, né, diretamente do papel do treinador, quando a gente fala em aspectos técnicos, táticos. Por quê? Porque geralmente é o treinador que é o líder dentro desse processo aqui. E aí, se a gente tem uma equipe maior, a gente consegue direcionar isso aqui para o treinador. Se a gente tem uma equipe menor, geralmente um profissional só, ele é responsável pela parte técnica, pela parte tática, pela parte física e pela parte psicológica desses atletas, tá? Geralmente, nos esportes amadores é isso que acontece, tá? Cabe a responsabilidade da preparação técnica e tática da equipe, né? O treinador responsável de liderar os atletas de comissão técnica, lembrando que ele é o primeiro a ser mandado embora, caso aconteça algo de errado na equipe. Dentro da temporada esportiva, de nada vale um perfeito esquema de treinamento se não houver interação entre técnico e atleta. Por isso a importância, né, do atleta ter essas informações do técnico e o técnico também ter um bom relacionamento com o atleta. Aí a gente fala também da questão motora, né? Já que a gente falou da parte tática, também foi abordada a questão motora, técnica em si. Existem os esportes de ambiente aberto, vocês lembram disso? Mandem aí para mim um esporte de ambiente aberto, por gentileza. Em relação à aprendizagem motora. Bora lá. Esportes de ambiente aberto. Não lembram disso não, gente? Sério? Ações motoras, criatividade, tem o oponente, a outra equipe. Não? Sim ou não? Mandem aí, por gentileza, só para eu saber do feedback e poder abordar de uma maneira mais complexa. Tá, não lembra, não tem problema não. Tranquilo, então vamos lá. Dentro dessa parte de aprendizagem motora, e vocês lá na disciplina lá de aprendizagem motora, deve ter sido a disciplina que vocês tiveram, a gente tem algumas capacidades técnicas que estão relacionadas a essa aprendizagem motora. E a gente fala em ambiente aberto e ambiente fechado.
existem esportes de ambientes abertos em que esses esportes, geralmente, eles acontecem com um adversário. Ou seja, a gente não sabe qual que é a ação esportiva, ou qual que é a ação técnica, ou qual que é a ação motora que eu vou ter que tomar num próximo momento, já que eu tenho um adversário que ele pode agir de determinada maneira que faça com que meu comportamento diante da ação dele tenha que mudar. Exemplo, eu estou conduzindo com a bola para o lado direito. Se o meu oponente ele me fecha do lado direito, eu vou ter que conduzir para o lado esquerdo, para ele não tomar a minha bola. Isso é um esporte de característica de ambiente aberto. Por quê? Porque eu tenho uma ação do adversário que faz com que eu tenha que gerar adaptações para poder continuar a ter sucesso naquele esporte, tá? Um ambiente imprevisível, instável e pode influenciar na execução de um movimento. E aí a gente pensa nesses esportes coletivos, tá? Futebol, handebol, vôlei, basquete, rugby, futebol americano. Então são todos esses esportes característicos de esporte de ambiente aberto. Conseguiram recapitular e lembrar disso aí? Beleza. E agora eu pergunto, aproveito que já dei a deixa do ambiente aberto, manda aí um esporte de ambiente fechado, por favor. Vamos lá, me ajuda aí. Arremesso de peso. Mais alguém? Não, vocês sabem, não é só o Gil, não, hein? Não tem influência de adversário. Sério, me ajudem aí. Salto em distância. Bora lá, isso mesmo. Qual outro? Corrida de 100 metros, natação, corrida com barreira. Eu não tenho adversário nenhum que eu tenha que adaptar o meu movimento para poder ter sucesso ou que vá mudar o meu resultado. Eu não tenho que trocar a minha passada numa corrida de velocidade, por exemplo. Por quê? Porque eu já sei como que vai iniciar o movimento quando dá a largada e eu sei como que eu vou terminar o movimento quando acabar a prova. Então o ambiente, nesse caso, ele é estável, eu já conheço, eu já sei o que vai acontecer dentro daquele ambiente, ele é previsível, ou seja, o árbitro ele vai dar o tiro lá no revólver, eu saio daqui, eu tenho que pular lá as barreiras e chegar no ponto final lá para poder ganhar essa prova. Eu saio aqui, não tenho que nada, eu só corro reto, não tenho adversário nenhum que vá me instabilizar e eu chego em determinado ponto. Entenderam isso? Sim ou não? Ficou alguma dúvida? Beleza. Tá. E por favor, tá, gente? Uma coisa até bizarra que já me falaram. Herbert, esporte de ambiente aberto e esporte de ambiente fechado. Esporte de ambiente aberto não foram alunos da Unifac, não, tá? Foram alunos de outro ambiente. Esporte de ambiente aberto é quando é aberto. Então, se a gente for falar de futebol, se a gente for falar de tudo que acontece em lugar aberto, esses são os esportes. Não tem nada a ver, tá? O que está relacionado ao ambiente ser aberto e ao ambiente ser fechado, principalmente a questão do adversário, do oponente, que vai fazer com que eu crie
adaptações e aquele ambiente seja previsível, tá? Em ambiente fechado, e imprevisível em ambientes abertos daquele esporte. Não porque tem lá cobertura, enfim, tá legal? Então vamos continuando aqui. E a gente passou dessa parte técnico-tática, né? E também teve o envolvimento ali da questão da liderança do treinador, enfim, tudo isso. Planejamento semestre da preparação esportiva. Lembrando que quem planeja é a equipe técnica. Vocês vão perceber e vocês vão relembrar sobre isso. Quem é o líder principal dessa equipe técnica é o treinador. Numa equipe que tem uma questão sólida financeira, que consegue realmente ter todos os profissionais envolvidos de todas as áreas, o treinador ele é o líder e os outros acompanham o raciocínio do treinador, é claro, com discussão. Em ambientes que a gente não tem essa possibilidade, como eu falei anteriormente, a gente é o treinador, a gente é o preparador físico, a gente é o roupeiro, a gente é tudo nesse processo, tá? Em relação a obter a qualidade, não somente aperfeiçoar a uma capacidade física, tá? A gente pensa no tempo para cada uma das capacidades físicas a serem trabalhadas. Mas lembra que a gente não pode só pensar em capacidade física, tá? Resistência aeróbica, anaeróbica, muscular, estática, força explosiva, força dinâmica, flexibilidade e velocidade. A gente também tem que lembrar que os outros aspectos eles também devem ser trabalhados. Não esqueçam disso, tá? E trabalhados concomitantemente com a parte física, mesmo que quando a gente for fazer lá a periodização, na próxima etapa da nossa disciplina, a gente vai direcionar praticamente tudo para a parte física, mas não esqueçam dos outros aspectos. Está aqui o líder, treinador e os demais que acompanham o raciocínio desse treinador. E aqui alguns métodos em relação ao condicionamento cardiopulmonar, né, a quantidade de ciclos em relação à resistência aeróbica, resistência anaeróbica lática e alática, aqui em relação ao condicionamento neuromuscular, se tratando de força localizada, se tratando de força dinâmica, velocidade de movimento, força explosiva, velocidade de movimento de novo, força explosiva de novo, força estática e força explosiva, e a quantidade de ciclos, 8 ciclos, 7 ciclos de treinamento, microciclos no caso, que quer dizer, microciclo corresponde geralmente a qual que é o período do microciclo, vocês lembram? Obrigado, Maria, uma semana, isso aí, geralmente uma semana em torno de 7 dias, podendo variar ali para 9 dias ou 4 dias, dependendo ali do que a gente quer, beleza? Em relação à flexibilidade, né? Estática, dinâmica, isso vai variar muito, como foi falado durante essa parte da disciplina, da questão do esporte que a gente está treinando essa capacidade, se esse esporte deve realmente trabalhar com muita ênfase essa capacidade ou não. Aí a gente entrou na questão da periodização. Lembrando que a periodização, antes, ela era empírica, tá? Aí depois, com a evolução histórica e os cientistas envolvidos nesse processo, através do conhecimento científico e de implantar, testar treinamentos e ver se esses treinamentos eram eficazes, começou-se a preconizar as periodizações que realmente davam resultado. E a partir de 1950, mais ou menos, que foi inserido ali ao período científico da periodização, aqui de uma forma mais geral em relação aos períodos, né? Período da arte, período da improvisação e empirismo, período pré-científico e período científico, que numa outra abordagem é visto de uma maneira só, período tecnológico e período de marketing, mais agora recente para nós, tá?
E aí uma forma mais básica de conceituar isso: período empírico até 1950, período científico de 1950 a 70 e período moderno que vem até os dias de hoje. Essa questão da periodização, aqui uma forma mais completa de periodizar ao longo do tempo histórico essa questão da periodização. Aí, uma pergunta para vocês. Dentro das periodizações que foram colocadas, manda aí uma periodização que ficou marcada aí para vocês. Um tipo de periodização que ficou marcada para vocês. Para cada um aí. Manda aí, por gentileza. Ou o autor, ou a periodização. Antônio Carlos Gomes, Gilberto. Mas valeu, sobrenome é importante, é do livro que a gente usa. Mais alguém? Cargas seletivas. Isso mesmo. Mais alguém para me ajudar? Autores e periodizações. Não? Então vamos lá, continuidade. Lembra que vocês fizeram atividade para isso, hein? Não esqueçam da atividade não, que pode cair na avaliação. Verkhoshansky, importantíssimo. Então vamos lá, dando continuidade aqui. Vocês vão lembrando depois dessas periodizações e investigando isso, tá? A primeira, né, lá no início, lá de Matviev, depois que entrou o período científico, a gente lembra em relação à síndrome da adaptação geral, que é a SAG, supercompensação, e estruturação do treinamento, que é o que a gente está vendo, né, viu aí na quarta-feira passada em relação a macro, meso e microciclo. A gente começou a microciclo e sessão de treinamento, e depois a gente vai ver meso e macrociclo em relação aos períodos, né? Período preparatório, a gente tem o período preparatório básico geral, período competitivo e o período de transição. E aí, depois que fez esse tipo de periodização, que as outras periodizações saíram, entre aspas, saíram do papel, foram treinadas. Por isso aqui é o cerne da periodização, tá? Matviev é o cara que iniciou realmente essa parte científica da periodização. Quando a gente vai para o período mais moderno, né, lembra que existem outros autores e outros tipos de periodizações, tá? A gente vê a periodização de Verkhoshansky, que está direcionada à questão dos blocos, sugerindo que o modelo de Matviev não se adequa à realidade esportiva, né? E a gente pensa em 79, já 80, onde o atleta é solicitado a competir diversas vezes durante a temporada esportiva. Tem a periodização ATR, né, que é a acumulação, transformação e realização, de Surin. O modelo ATR é uma variação do modelo de treinamento em blocos, definido com um sistema em blocos multi-alvos. Acumulação, aumentar o potencial físico e técnico do atleta. Transformação, transforma o potencial das capacidades físicas e técnicas de preparação esportiva. E realização, alcançar o máximo resultado esportivo, que seria lá na questão das competições. Cargas seletivas, lá do Antônio Carlos Gomes. Atender as necessidades do calendário esportivo, principalmente direcionado para o futebol, tá? 52 semanas de treinamento, 2 macrociclos com 26 semanas.
semana, desculpa. Periodização em duplas. Quase que eu me espirrei, ainda bem que vocês estão no online e não chega aí, mas vamos lá. Os mesociclos têm duração de 1 mês, cada um tem como objetivo o desenvolvimento de uma capacidade específica dentro desses mesociclos e opção de sistematização das cargas de treinamento, sistematizar as cargas. O que eu quero com determinadas cargas de treinamento para atingir a capacidade física que eu preconizo para trabalhar nesse momento do treino, tá? Aí, vamos lá. Acredito que ainda dê tempo, a gente fique aí mais uns 10 minutinhos em relação a essas questões. Vocês conseguem visualizar essa questão aqui no quadro? Conseguem sim ou não, por gentileza? Sim, conseguem ler ela? Tem as opções de resposta aqui embaixo. Tá. Então, eu vou ler, acompanhando junto com vocês a pergunta e vocês refletem sobre a resposta correta. Vamos lá. Diante do que foi abordado na disciplina de treinamento esportivo, como pode ser definida a capacidade de força no treinamento desportivo segundo Platonov, tá? Que é um dos autores aí em relação à força. Capacidade de esperar o oposto é uma resistência? Tá, isso aqui não. Pode deixar isso aqui. Vamos para a parte da flexibilidade. Desculpa que força não cai. Eu coloquei a pergunta aqui errada, tá? Em relação à flexibilidade, mas na prova não tem uma questão de força, não. Acho que não, né? Tem? Tem não, né? Força já foi na V1. Nossa senhora, gente. Fiquei até confuso aqui. Pera aí, rapidinho, deixa eu só dar uma olhada, mas acho que não. Tá, pera aí, rapidinho. Tô viajando. Acho que eu viajei demais essa pergunta. Só um minutinho. Não. Realmente não cai. Eu coloquei aquela questão, mas não vai cair não. É porque tem um artigo que fala sobre essa capacidade, mas não está sendo abordado na avaliação não, tá legal? Então vamos lá, a gente cai na flexibilidade. Marca alternativa que possua apenas fatores que podem influenciar na flexibilidade do atleta. Ao dar alternativas para vocês, eu vou ajudar vocês a lerem. Capacidade de relaxamento dos músculos, grau de excitação emocional, nível de rendimento. Então, marque a alternativa que possua apenas fatores que podem influenciar na flexibilidade do atleta. Letra A, capacidade de relaxamento dos músculos, grau de excitação emocional, nível de rendimento. B, grau de excitação emocional, nível de fadiga, dinâmica do jogo. C, grau de excitação emocional, nível de fadiga e velocidade de resposta. D, nível de fadiga, o aquecimento, desempenho da equipe no jogo. Tá? D, nível de fadiga, o aquecimento, desempenho da equipe no jogo. E E, temperatura do corpo, nível de fadiga, capacidade de relaxamento dos músculos. Vocês conseguiram pegar? Dá para ler um pouco? Ou tá ruim essa dinâmica? Pode ficar à vontade de falar, tá? Se estiver ruim, se tá dando para ir. Tá, então beleza. Dentro dessas alternativas aí, se tiver ruim ou tá tranquilo, se der para ver lá, aí só reflitam sobre uma das alternativas. E chutem aí, quem não sabe,
e quem consegue interpretar mais ou menos tenta ir numa direção que vá conseguir responder a pergunta. Não? Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês para ver qual que dinâmica que fica melhor. Talvez fique melhor a outra dinâmica. Eu vou pegar esse material aqui e vou disponibilizar de uma vez para vocês. O problema, entre aspas, não é problema, mas o problema aqui, realmente vocês vão ter resposta para essas perguntas, porque o material que eu vou disponibilizar vai ter as respostas. Mas para vocês revisarem, talvez fique mais interessante do que esse bate-bola aqui. O que vocês preferem? Quer que a gente finalize aqui e eu mando o material para vocês? Chutaria A, Maria, beleza. O Heitor E. Pesquisou, Heitor? O que aconteceu? Ah, tá esperto, né? É a letra E, isso mesmo, por conta da temperatura do corpo, tá, Maria? Eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu mando para vocês esse material. Acho que fica melhor essa dinâmica do que eu espero. Então, a próxima pergunta é em relação à capacidade de velocidade, tá? Quais os fatores psíquicos podem influenciar na velocidade? Aí a letra A, atenção, concentração, regulação psíquica e motivação. B, atenção, motivação, regulação psíquica e habilidade. C, concentração, movimento, coordenação e antecipação. D, motivação, habilidade, concentração e energia. E E, velocidade, contração, coordenação, motivação e energia. O que vocês responderiam? Vamos lá. Quer que repete? Tá tranquilo? Dá pra pegar? Mais alguém? Não conseguiu olhar no material não, Heitor? Ah não, foi o Gil que colocou a C, achei que tivesse sido Heitor. Então vamos lá. Para vocês aproveitarem e ir olhando o material, a gente vai finalizar e só esperar as respostas que estão vindo aí. C, foi C. Mais alguém? Beleza, Gilberto, olhando o material, né?
que a antecipação ela não está relacionada. Então, tipo, coordenação tem, movimento tem, coordenação, concentração sim, mas a antecipação não está relacionada não. Então vamos fazer o seguinte, tá? Para não ficar muito difícil de esperar aí para vocês, tal, acho que fica mais dinâmico para vocês ter um material aí com vocês. Então é isso, a gente chega ali naquela parte histórica das periodizações, dos tipos de periodizações e finaliza por ali. A gente começa lá na flexibilidade, velocidade e coordenação, e depois vem lá para as partes técnico-táticas, métodos de treinamento, e vai para a questão aí da periodização que foi falada. Alguma dúvida em relação a isso? Alguma colocação de vocês? Tá tranquilo? Querem abordar alguma coisa? Isso, é mais ou menos isso mesmo, viu? Estudar para entender isso tudo. E lembrar dessas coisas principais relacionadas a cada uma das capacidades que dá para pegar aí, em relação ao que vai ser aplicado na avaliação. Ok? Todos? Beleza, então. Tá. Então vamos lá. A gente finaliza aqui. Agora mesmo, eu já vou mandar esse material para vocês terem lá em relação às outras questões que tem aqui também, que fazem a revisão. Tá? Estudem esse material, estudem também o material relacionado a essas partes da disciplina. Tentem buscar sempre as questões principais de conceituação, de aplicabilidade daquela determinada capacidade ou daquilo, para poder reunir essas informações, que é o que está sendo cobrado na avaliação de vocês, tá? Então, na próxima quarta-feira, mais uma avaliação, só que agora na disciplina de treinamento esportivo, comigo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá? De mandar WhatsApp, mandar e-mail, fiquem tranquilos quanto a isso. Procuro responder o mais rápido possível em relação a essas dúvidas. Ok? No mais, a gente vai finalizando aqui, desejando uma ótima avaliação para vocês, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Uma boa noite. Na quarta-feira a gente vai estar de forma mais remota ainda, mas precisando de alguma coisa pode mandar mensagem. Tá legal? Boa prova a todos e até quarta ou até segunda-feira. Tá legal? Um abraço, boa noite, bons estudos e bom descanso.